Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graças a Deus, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Temos tido um tempo muito proveitoso juntos, de aprendizado da Palavra de Deus, e creio que Deus tem muito mais para nós, segundo a sua bondade. Mande sua mensagem de pedido de oração. Eu tenho orado a Deus por todos vocês que me ouvem diariamente, e é um grande prazer tê-los comigo de segunda a sexta-feira. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Nossos cultos têm acontecido todos os domingos, terças e quintas. Domingo temos 2 horários, às 9 horas da manhã, nosso CBD, e às 18h30, o nosso culto público ao Senhor. E às terças e quintas, a partir das 19 horas. E todos vocês são os meus convidados. Vá lá adorar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo a tratar comigo e com você também. Jesus querido, graças te dou mais uma vez por poder dar início ao programa Palavra Viva, que nesta noite possamos ser tocados por sua santa palavra. Em teu nome te pedimos. Amém. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados, fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Rei do meu coração. Muito bem, meus irmãos, mais uma semana, nós estamos juntos para a glória de Deus, para meditarmos na palavra de Deus. Tivemos um final de semana abençoado, na presença de Deus, tendo a oportunidade de ministrar a sua palavra. Ontem nós ministramos na escola dominical uma aula muito abençoada, falando sobre o dom de presbítero, ancião, bispo. À noite eu estive cooperando na igreja da minha amiga, do meu amigo. São pastores na igreja metodista wesleyana ali, no bairro do Araretama, em Pindamonhangaba. Tivemos a oportunidade de estar ali, ministrando a palavra de Deus. Francisca e o William. A Francisca estudou comigo ali na FAP, quando eu fiz a minha graduação em bacharel de teologia, e eles se tornaram ali pastores há pouco tempo nessa congregação. Eles também são patrocinadores aqui do nosso programa. Eu quero desde já mandar aqui um abraço para eles, para a igreja ali, que tem participado ali, que tem cooperado naquela congregação. Que Deus continue abençoando a vida de cada um deles. Mas hoje eu quero meditar com vocês na terceira e última parte da mensagem que eu iniciei quinta-feira passada, que tem por título A Igreja de Pérgamo e o seu mundanismo. A Igreja de Pérgamo e o seu mundanismo. E essa mensagem está embasada em Apocalipse capítulo 2, os versos 12 a 17. E, conforme nós já vimos, se você não ouviu as duas primeiras partes dessa mensagem, você pode ouvir por meio do meu canal no YouTube. Lá ficam salvas todas as nossas mensagens, todos os nossos programas. É só você acessar lá o nosso canal, Miqueias Alves, e temos lá uma playlist com o título Programa Palavra Viva. E aí você pode ouvir todas as nossas mensagens que vão aqui ao ar. E nós já vimos os dois primeiros tópicos dessa mensagem, os dois primeiros pontos dessa mensagem. Em primeiro lugar, Jesus se dirigiu ao anjo da igreja de Pérgamo e se apresentou a ele como general de guerra, isso o versículo de número 12. Em segundo lugar, Jesus elogiou os remanescentes fiéis da igreja de Pérgamo, o versículo 13. E hoje, a partir de hoje, a última parte dessa mensagem, em terceiro lugar, Jesus exortou a igreja de Pérgamo por seu mundanismo, que são aí os versículos 14 a 16. E eu quero ler com vocês esse trecho de Apocalipse capítulo 2, versos 14 a 16, que dizem assim: Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Na igreja de Pérgamo, como nós já vimos, existia crentes fiéis a Jesus. Antipas, por exemplo,
que era o provável pastor daquela igreja, era um desses. No entanto, por outro lado, existia na igreja de Pérgamo também os crentes infiéis. Na verdade, enquanto os ataques aos crentes de Pérgamo foram de fora para dentro, eles conseguiram resistir e lutar. Mas quando os ataques passaram a ser de dentro para fora, eles cederam e caíram. E a pergunta é, o que é a doutrina de Balaão? O saudoso pastor Antônio Gilberto, escrevendo sobre isso, disse: a doutrina de Balaão é a mistura espiritual da igreja com o mundo. Quando as suas práticas e procedimentos, perdendo ela sim sua pureza e santidade. Foi isso que Balaão fez a Israel. Ele ensinou a Balaque, rei dos Moabitas, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para contaminá-los. Assim, por conselho de Balaão, Israel profanou sua separação do mal e interrompeu sua peregrinação para a terra prometida. Quer dizer, a doutrina de Balaão é a famosa tática de se dividir para conquistar. A doutrina de Balaão possui outros nomes, por nós muito bem conhecidos, por nós muito bem sabidos, como por exemplo, letra A, a fornicação. O que é a fornicação? Relações sexuais antes do casamento. É o sexo sem compromisso, a famosa ficadinha. E hoje em dia, isso parece ser a coisa mais normal do mundo, em que as pessoas se dizem ser cristãs, mas estão vivendo uma vida sexual ativa antes do casamento. Quem são esses? Esses são o quê? Os adeptos da doutrina de Balaão. E não é só a fornicação como ato sexual fora do casamento, não. Mas também a cobiça da mulher, do homem, do próximo. A masturbação, a pornografia, a homossexualidade. Por quê? Porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Essa é a geração sem freios quanto aos seus instintos biológicos, e por isso muitos deixaram de ser gente e se tornaram animais, se tornaram bichos, se tornaram monstros. E é daí que surgem tantos estupros, tantos casos de pedofilia, tantos abortos, tantos jovens entrando numa vida precoce de paternidade, tantas gravidezes na adolescência indesejadas, o surgimento de famílias desarranjadas, em que mães têm que criar seus filhos sozinhos. Por quê? Porque as pessoas querem viver no pecado, querem viver na imoralidade sexual. Letra B. O casamento do crente com o descrente. E é interessante isso aqui. Por quê? Porque a base da imoralidade sexual é a idolatria. Por quê? Por que Deus ele proibiu veementemente a união do crente com o descrente? Por causa da idolatria. Quando um crente se casa com um descrente, ele está despreterindo o seu relacionamento com Deus. É mais fácil o descrente tornar o crente descrente do que o crente tornar o descrente crente. Por quê? Porque os valores, os princípios e o caráter do descrente são diferentes dos do crente. Quando o crente está buscando santidade, enquanto o crente está buscando vida com Deus, o descrente está vivendo na prática do pecado. Está vivendo no engano. Enquanto o descrente está com a cabeça nas coisas da terra, o crente está com a cabeça nas coisas do céu. Um está indo numa direção e o outro está indo em outra.
E aí vai chegar uma hora em que um dos dois terão que fazer uma escolha de para onde eles querem ir, de qual será o seu destino. Letra C, o adultério. O adultério não é só o ato sexual consumado, mas o simples fato de cobiçar aquele que não é o seu cônjuge. Porque o problema não é olhar, mas olhar a segunda vez. E aí flertar, e aí depois adulterar. E algo aqui precisa ser dito. Se você é casado, seja homem ou mulher, e você está sendo motivo de tropeço para os outros, você é o maior dos pecadores nessa história. Porque a Bíblia, em Provérbios capítulo 7, fala da mulher, que serve para o homem também, adúltera, que sai à caça de suas presas quando o seu marido ou esposa se ausenta de casa. Porque tem gente que não foi tentado, pelo contrário, está indo atrás da tentação. E depois diz, com a maior cara de pau lavada, que a carne é fraca. Isto é, hipócrita. Isso é tão sério que cada dia mais os casais estão perdendo o seu pudor. Mulheres casadas postando fotos indecentes nas redes sociais. E a pergunta é para chamar a atenção de quem? Do marido? Não. Com certeza não. E não é só as mulheres casadas, não. É os homens casados também, se achando o rei da cocada. E o pior é que ainda colocam um versículo bíblico em cima da foto. Parece até uma piada. Deus odeia as práticas dos Balaões, que são também chamados de Nicolaitas. Esse povo acha que Deus está aprovando essa vida cristã libertina? Não. Não está. Deus é santo. 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 Isso deveria ser entendido por esse povo. A esses Deus dirá naquele último dia: nunca vos conheci. Ai desses se não se arrependerem. Letra D, o divórcio. Nesse período de isolamento social, o divórcio chegou a números recordes, segundo os dados divulgados. A pesquisa por divórcio online surpreendeu aqueles que trabalham com internet. Por que isso? Porque o divórcio virou algo normal. Casamento hoje não passa de um mero contrato. Casamento hoje não é visto mais como uma aliança ou sacramento. Divorcia-se por qualquer coisa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu sei o que eu estou falando. Eu convivo com uma série de pessoas que passaram pelo divórcio e são pessoas machucadas. O divórcio tira pedaço das pessoas. E eu tenho uma sugestão clara do porquê isso acontece. Porque o casamento faz de dois uma só carne. Não tem como se divorciar sem ficar machucado. O divórcio está banalizado. O divórcio está banalizando o casamento de tal modo que muitas pessoas estão escolhendo viver como celibatos ou em relacionamento sem compromisso mesmo. Vai casar pra quê? O que Jesus acha de tudo isso? Odioso. Jesus odeia as obras dos Balaões, dos Nicolaitas. De modo que as palavras de Jesus a esses são as seguintes: arrepende-te. Pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. O chamado de Jesus a esses não é outro a não ser o arrependimento.
a mudança de vida. Isso parece óbvio, mas infelizmente por conta do Evangelho de Jesus Cristo estar sendo tão prostituído na boca de muitos ministros, nós temos que reafirmar o óbvio. O chamado de Jesus é o chamado ao arrependimento. É impossível ser parecido com Jesus sem arrependimento. A igreja brasileira precisa se arrepender dos seus pecados imorais contra a santidade de Deus. Em quarto lugar, Jesus promete bênçãos celestiais que suplantam os prazeres desse mundo. Observa comigo o que diz o versículo 17 do capítulo 2 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A todas as igrejas da Ásia Menor, Jesus advertiu sobre a responsabilidade do ouvir as suas palavras. Ninguém pode dizer que não ouviu, que não sabia, que estava desatualizado quanto às boas novas. Se ouvimos, logo somos responsáveis e seremos cobrados. Se você me ouviu até agora, já era. Agora você é responsável pelo que ouviu e será cobrado quanto a isso. Jesus, no entanto, conclui suas palavras aos pérgamos, fazendo-lhes 3 promessas que se aplicam a cada um de nós hoje. Letra A. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. O que isso significa? Isso significa que nós desfrutaremos de bênçãos especiais nos céus. Desfrutaremos de uma providência que somente nos céus nós a teremos. Letra B. E dar-lhe-ei uma pedra branca. A ideia da pedra branca no contexto romano era como alguém que estava livre. Era dada uma pedra branca lá nos tribunais. Aqueles que estavam o quê? Livres, libertos. Em outras palavras, nos céus nós viveremos longe das amarras desse mundo. Viveremos em liberdade, em gozo. Não viveremos presos, fadigados com este mundo. E ainda fala sobre, em terceiro lugar, letra C, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Falando sobre o quê? Sobre uma nova identidade, falando sobre novas coisas, falando sobre tudo que se fará novo para aqueles que chegarem até o fim. A conclusão dessa carta nos leva a entender que, apesar de uma igreja poder estar no seu mundanismo, em Cristo pode haver mudança e transformação. Jesus é a resposta ao mundanismo de muitas igrejas. Quando uma igreja se volta a Jesus e as suas palavras, ela consegue vencer o mundanismo e desfrutar das bênçãos celestiais reservadas a ela. A palavra para nós é arrependimento, temor e tremor diante de Deus. Somente nele nós conseguiremos vencer nesse mundo de horror. Ele é a nossa esperança infalível. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.